E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar sobre as formas de provimentos dos cargos públicos. Mas antes eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal para nunca mais perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu gostei. Quando nós falamos em provimentos dos cargos públicos, eles são de duas formas, né? Elas são de forma de provimento originário e provimentos derivados. No provimento originário, pressupõe que você, ou seja, que o agente não tem nenhum vínculo com a administração pública. Um exemplo clássico disso aí é a nomeação. Na nomeação, a pessoa faz um concurso público, ele é aprovado, né, classificado dentro do número de vagas e posteriormente ele vai ser nomeado. E ele não tinha nenhum vínculo anterior com a administração pública. Já as formas de provimento derivados, como promoção, reintegração, recondução, todos eles, o agente já tem uma espécie de vínculo com a administração pública. São questões que caem bastante em concurso público, essa questão do provimento originário e a questão do provimento derivado. Então vamos estudar cada uma delas. A nomeação. A nomeação em cargo efetivo, é bom que se destaque isso, pressupõe a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Nós vimos no slide anterior que é a única forma de provimento originário. Então vamos para a primeira forma de provimento derivado agora, promoção. A promoção nada mais é que a elevação de um servidor de uma classe para outra dentro de uma mesma carreira. Isso aqui é promoção. Com isso vai ocorrer o quê? A vacância de um cargo inferior e, consequentemente, o provimento do cargo superior. É justamente o servidor ascender na carreira, beleza? E o que vem a ser carreira? Carreira nada mais é que o agrupamento de classes de cargos de uma mesma atividade. Readaptação, outra forma de provimento derivado. É a passagem do servidor para outro cargo compatível com a deficiência física que ele venha apresentar. Geralmente, um servidor ele apresenta algum tipo de patologia que impede que ele desempenhe suas funções normais ali na administração pública. Dessa forma, ele é colocado em uma função para que ele consiga desempenhar devido à sua deficiência ou à sua dificuldade. Isso é readaptar o servidor. Vamos imaginar a seguinte situação. De repente o servidor ele tem problemas em sua locomoção. Então ele não pode desempenhar uma atividade em que ele fique andando em todas as partes ali da repartição pública. Então ele é colocado em um ambiente que ele possa ali digitar alguma coisa, ficar ali sentadinho, tá bom? Isso é readaptar o servidor público. Reversão. É o retorno ao serviço ativo do servidor aposentado por invalidez quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Pode acontecer para o mesmo cargo, se ele ainda estiver vago, ou para outro semelhante. Vamos imaginar que um servidor, por algum motivo ou alguma patologia, ele se aposente por invalidez. Mas é sempre feito aquela inspeção, né, em junta médica, e a junta médica da administração pública entende que ele está apto a voltar ao trabalho. Então aí acontece o fenômeno da reversão. É justamente um servidor aposentado por invalidez voltar à ativa. Isso é reverter, né? A palavra por si só já conceitua o que você deve entender desse provimento aí. Aproveitamento. É o retorno ao serviço ativo do servidor que se encontrava em disponibilidade, vamos marcar as palavras-chave, e foi aproveitado. Deve realizar-se em cargo semelhante àquele anteriormente ocupado. A administração deve realizar o aproveitamento de forma prioritária antes mesmo de realizar concurso para aquele cargo. Isso acontece muito quando o servidor ele tenta ali ser de alguma forma reintegrado. Só que quando ele chega, o que acontece? Aquele cargo já foi extinto, alguma coisa aconteceu. Então ele vai ficar em disponibilidade. Só que quando surge um cargo semelhante,
ele poderá ser aproveitado naquele cargo, beleza? Isso de forma prioritária, tá? Então, se tem servidor em disponibilidade, você tem que colocá-lo primeiro naquele cargo, antes mesmo de realizar o concurso público. Reintegração é o retorno ao serviço do servidor que fora demitido quando a demissão for anulada administrativamente ou judicialmente, voltando para o mesmo cargo que ocupava anteriormente. Vamos imaginar que um servidor sofreu um processo administrativo disciplinar e ele foi demitido. Só que ele consegue reverter a situação, consegue anular esse processo administrativo. Logo, vamos dizer que ele tinha um cargo aqui, ele saiu desse cargo, ele conseguiu anular o processo administrativo e ele volta ao cargo dele de origem. Isso é justamente reintegração. Mas existem muitos casos, por exemplo, em que eu tenho um cargo, o servidor saiu, foi demitido, só que o servidor que estava nesse cargo aqui, ele passa para cá. Se esse aqui consegue voltar para cá, este carinha tem que voltar para o cargo dele. Isso aqui é recondução. E quando esse carinha volta para o cargo dele, é reintegração. Lembre que são duas palavras parecidas, mas que têm significados totalmente diferentes. Então, se esse aqui ocupou o cargo dele, ele vai ter que ser reconduzido para o cargo dele de origem. Tá bom? Outra coisa que pergunta muito em prova é se esse servidor ele for absolvido no criminal, ele tem que ser necessariamente absolvido no administrativo, se ele sofreu um processo de demissão decorrente de um processo administrativo? Obviamente que não. Às vezes ele é absolvido por falta de provas na esfera criminal, no entanto, ele é demitido na esfera administrativa. É o princípio da independência das esferas aí. Agora, se esse servidor ele consegue provar cabalmente a sua inocência na esfera criminal, os efeitos de ele provar dessa maneira a sua inocência cabalmente, surge o fenômeno da reintegração lá no direito administrativo, tá? Agora, por outro lado, se ele foi absolvido por falta de prova, a administração pública não é obrigada a reintegrá-lo ao cargo não, beleza? Bem interessante isso. Recondução é o retorno ao cargo anteriormente ocupado do servidor que não logrou êxito no estágio probatório ou de outro cargo para o qual foi nomeado decorrente de outro concurso. Vamos dizer que esse fulano ele ocupava esse cargo aqui. Aí ele fez concurso para esse outro cargo aqui. Ele saiu daqui e veio para cá. Só que aqui ele não logrou êxito no estágio probatório. Se ele já é estável nesse cargo aqui, ele pode ser reconduzido. Agora, se ele não era estável, infelizmente, ele vai ficar nem com um nem com o outro. O outro fenômeno da recondução é quando ele ocupa o cargo de alguém que foi demitido, né? E essa pessoa ela volta ao cargo pelo fenômeno da reintegração, ele terá de voltar para o cargo anteriormente dele ocupado, que é justamente ele vai ser reconduzido. É o exemplo que eu citei anteriormente. Onde eu encontro isso na legislação? Você vai encontrar isso no artigo 8º, na Lei 8.112, tá? São formas de provimento de cargo público. Nós temos a nomeação, promoção, esses aqui foram revogados, o inciso 3 e o 4, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Esses aqui são formas de provimento derivado. E este inciso 1 é a única forma de provimento originário. Quer decorar isso aqui? Macete. Decora esta frase aqui. Rei, repare no reco.
Rei, repare no reco. O que é isso? Rei, reintegração. Ré, reversão. P, promoção. A, aproveitamento. Ré, adaptação. Nó, meação. Reco, recondução. Rei, repare no reco. Então, pessoal, bem interessante esse assunto, bem gostoso de estudar. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal para nunca mais perder nenhuma aula e até a próxima, galera. Falou!